Boa noite, Tereza. Me diga se o som tá ok aí, tá ouvindo direitinho. Vamos aguardar, né, as pessoas chegarem, né? Por enquanto, somente 3 pessoas. Boa noite a todos. Hoje não tem música porque no outro vídeo o Facebook me mandou uma mensagem dizendo que eu poderia estar violando direitos autorais. Né? Então vamos ficar só na voz hoje. Bom, gente, hoje, claro, não vou começar ainda, né? Vamos aguardar. Pelo menos, nós temos 6 pessoas agora ao vivo.
Vamos aguardar pelo menos aparecer mais umas 5 pessoas. Quando tiver mais de 10, aí a gente inicia. Vamos continuar, né, o livro Amanhecer de uma Nova Era, o 3º capítulo, Planejamento de Atividades Espirituais. Tereza, eu acho que o irmão normalmente ele dá uma mensagem falando qual vai ser o capítulo, né? O tópico do Evangelho. Até agora ainda não tivemos essa notícia, mas eu acredito que... Aliás, houve um vídeo da semana passada falando qual era o tópico. Realmente eu não estou lembrado. Mas eu acredito que ele vai continuar no capítulo 5º, né? Bem-aventurados os aflitos. O último tópico foram os tormentos voluntários, não é isso? Então... Mas eu acredito que até quinta-feira a gente tem a notícia disso, né? De qual será o tópico. Mas... Deixa eu olhar aqui na sequência do Bem-aventurados os aflitos. Seria a desgraça real, né? Não sei se ele vai querer que nós façamos o tópico da desgraça real. Que, aliás, salvo engano, esse tópico, eu fiz um evangelho desse numa quinta-feira. Não me recordo se foi esse ano ou se foi ano passado, mas eu fiz. Bom, gente, então... São 19h35, né? Vamos começar. Já eu avisei aqui no grupo, né? E várias pessoas já viram a minha mensagem, então uma boa parte está ciente. Temos aqui 9 pessoas ao vivo, fora as que se encontram junto com tem mais de uma pessoa na mesma conexão, né? Então vamos lembrando mais uma vez que quem quiser falar qualquer coisa pode
pode pedir aqui nos comentários, né, no chat, que eu leio tudo aqui. Boa noite a todos, novamente. Agora são 13 pessoas, então vamos iniciar, não é? Vamos iniciar. Eu acredito que o Facebook não vai reclamar se eu colocar pelo menos uma pequena música na oração, na prece inicial, né? Como eu estava dizendo aqui logo no início, o Facebook mandou uma mensagem que eu poderia estar violando direitos autorais e inclusive silenciou parte do vídeo, daquele último vídeo que a gente fez aqui. Mas acho que durante o momento da oração não vai ter problema não. Até mesmo porque essas músicas de Não do Cordel, que são tocadas no centro, são tocadas em vários lugares, elas praticamente não têm direitos autorais, né? Não há nenhuma arrecadação para o próprio Nando Cordel, que ele cede essas músicas para uso público das casas espíritas, né? De quem queira utilizar. Foi feito com esse intuito. Bom, então estamos com 16 pessoas. Novamente boa noite e vamos iniciar a nossa oração. Arthur, não posso agora não. Bom, vamos começar com a nossa oração inicial. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, pedir por este momento, por todos os que se encontram em sofrimento, os que estão nesse momento precisando de um alento, de uma palavra amiga, que estão realmente necessitados. E vamos fazer o poema espiritual. Pai nosso que estais nos céus, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estais na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estais em mim, que estais naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estais naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor.
reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades, ainda que eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho de nada servem se não lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria, é o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar eu saiba ouvir, que ao invés de julgar eu busque acolher, que não cultivando a violência, que eu semeie a paz, que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo que meu coração esteja ferido pelas amarguras e de sabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar-me que nenhuma mágoa é eterna e que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Senhor, livrai-nos de todo o mal. Mas se este mal que tivermos que passar for necessário, que eu permita que nós possamos dizer: muito obrigado, Pai, pelas lições que nos são mostradas todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. E agora, com esta prece, pedimos permissão para dar início, permissão ao Pai Maior, para dar início ao estudo nesta noite de hoje. Que assim seja. Bom, nós vamos continuar hoje o estudo do livro, Amanhecer de uma Nova Era, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós vamos continuar hoje com o capítulo 3º, Planejamento de Atividades Espirituais. Nós vimos no capítulo anterior que Manuel Filomeno mais o grupo que estava reunido lá na colônia espiritual, onde eles iam receber as tarefas, as novas tarefas, porque é um grupo que já está formado desde o livro anterior, Transição Planetária, e esse livro é uma sequência do Transição Planetária. Então, eles foram incumbidos de novas tarefas que vão ser ditas, aliás, que vão ser mostradas no decorrer do livro, E nesse livro, nesse capítulo 3º, Planejamento de Atividades Espirituais, nós vamos adentrar em um centro espírita, e que o grupo participa de uma determinada reunião e faz as observações, que estão ocorrendo nos tanto com relação ao plano dos encarnados, como com relação ao plano dos desencarnados. Muito boa noite a todos que chegaram posteriormente à oração. Então vamos dar início. Sob a coordenação do apóstolo Dr. Bezerra de Menezes, que supervisionaria o labor, tínhamos o grupo organizado, dirigindo-nos para a sala que nos fora reservada em uma casa dedicada à divulgação e à vivência do Espiritismo. Como eu disse, esse capítulo ele vai ficar, todo ele, basicamente, na narrativa acerca do que está ocorrendo dentro de uma casa espírita nesses momentos. Então vamos ouvir o relato de alguns casos que ali ocorrem. Salvo engano, são 2, são somente 2. Ambos são bem interessantes, e que trazem lições. Principalmente o segundo caso vai trazer uma lição bem importante para as nossas vidas.
Então, continuando aqui, Manuel Filomeno, ao adentrar o espaço, né, ele afirma que a reunião já estava quase terminando, né, inclusive o palestrante já estava terminando, e ele começa a narrar o que ele estava enxergando. E diz o seguinte: uma jovem, em lamentável processo depressivo, que se mantivera imersa na própria angústia, quando era vampirizada por um adversário perverso e inclemente, ao aspirar à psicosfera ambiente que se fazia muito sutil, pareceu despertar do torpor que a martirizava, e deixou-se dominar pelas lágrimas, sem qualquer desespero, a qual se fora uma catarse das emoções infelizes que experimentava. Pela memória, passaram-lhe as cenas da infância, alguns sofrimentos com a orfandade materna e os maus tratos da segunda esposa do genitor, que ele desencadearia o tormento psicológico mais tarde, conforme ocorreu, também decorrente da injunção obsessiva do perseguidor desencarnado. E nesse evocar das lembranças, recordou-se da mãezinha com quem convivera somente até os 4 anos. Então é uma narrativa, aliás, é uma narrativa muito comum, né, do que ocorre nas casas espíritas, de pessoas que chegam extremamente perturbadas, com obsessores, com perseguidores ao seu lado, e ao final da reunião, elas se sentem bem, desde que, o irmão fala muito isso, né? Desde que as pessoas consigam se conectar com as energias que estão no ambiente. Nem sempre as pessoas que adentram o centro espírita em busca de ajuda, elas vão conseguir essa ajuda, porque muitas vezes elas se fecham, elas não estão lá tão somente para, às vezes até para zombar daquilo que está sendo feito ali, né? Não acreditam em nada, como se fosse algo para, vou frequentar ou vou adentrar aquela reunião tão somente para ou desmascarar, ou então como curiosidade mesmo, né? Mas a maior parte das pessoas que buscam ajuda, elas encontram essa ajuda, né? E no caso da jovem aqui, do livro, ela estava sendo vampirizada por um perseguidor desencarnado, e ao final da reunião, durante a reunião, ela absorveu as energias do ambiente, e ao final da reunião começaram a passar as cenas da sua infância, as cenas de tudo aquilo que ela passou, né? Mas ao mesmo tempo recordou-se que a mãezinha dela, né? Recordou-se da mãezinha dela, que provavelmente ela talvez não tivesse ideia da aparência física, né? Porque conviveu apenas até os 4 anos, mas ela lembrou-se daquela mãe, né? E na parte seguinte do livro, do capítulo, aliás, no parágrafo seguinte, eles falam justamente que essa mãe, que a amava muito, que estava desencarnada, né, que conviveu com ela tão somente até os 4 anos, ela estava lá, né, naquele momento, passando as energias, né, positivas para ela. E isso fez com que ela melhorasse, né, com que ela conseguisse absorver as energias do ambiente, né? E continua Manuel Filomeno. Quando as luzes aumentaram o nível de claridade, já que o salão ficara suavemente iluminado para a etapa final da reunião, a amiga surpreendeu-se, uma amiga, né, que estava ao lado dela, surpreendeu-se com o aspecto da paciente, que lhe murmurou timidamente: "Não sei o que se passou há pouco. Somente posso constatar que estou invadida por um bem-estar que havia desaparecido de mim nos meses últimos. Tive a sensação de rever minha mãe e de ouvi-la emocionada, encorajando-me. Uma estranha ocorrência me tomou, como se eu houvesse sido desatrelada de algo constringente que me esmagava o tórax e detinha meu pensamento na ideia fixa do suicídio. Pude orar, o que não fazia há muito tempo." Interessante para a gente ver nessa passagem o quanto é importante, o quanto são importantes os trabalhos, né, das casas espíritas,
né, de todas as casas de oração, no auxílio dessas pessoas, né? Eu lembro de um conto, de uma passagem que não é nem uma passagem da palestra de Frederico Menezes, em que ele narra que estava andando pela rua, normalmente ele pela manhã, ele diz que sai pela manhã a pé, e encontrou-se com uma pessoa na rua, uma pessoa desconhecida, e ele simplesmente naquela hora deu um bom dia, né, sorridente para essa pessoa. Né, a pessoa olhou com um ar meio assim desconfiado, porque não conhecia, né, ficou olhando assim, será que eu conheço essa pessoa? Mas, enfim, não conhecia, passou de largo, né? E Frederico Menezes, para quem não sabe, Frederico Menezes é um palestrante, né? Muito bom, por sinal, tem vários vídeos dele no YouTube, quem quiser conferir. E ele vem sempre a Natal aqui, principalmente na semana do espírita do Grupo Irmãos do Caminho, né? Lá de Ponta Negra. Ele, enfim, continuou o seu caminho. Um outro dia, quando ele estava palestrando num centro espírita, numa casa de oração, ele observou, lembrou-se e observou que a pessoa que ele tinha dado bom dia estava lá na plateia. Ao final da palestra, essa pessoa foi ter com ele, né, e disse: seu Frederico, eu vim aqui para lhe agradecer. Aí disse: mas, meu filho, o que foi que eu fiz? Porque realmente, assim, eu só me lembro de ter lhe dado um bom dia naquele dia, mas eu não lhe conhecia. Mas ele disse: não, mas o que você fez por mim foi justamente aquele bom dia que você me deu. Eu estava, naquele momento, com pensamentos suicidas e já estava decidido a tirar minha própria vida naquele momento. Quando eu vi o seu sorriso e o seu bom dia, algo tomou conta de mim e eu desisti de cometer o ato. Então eu vim aqui agradecer, né? Então, para a gente ver o quão é importante tanto os trabalhos das casas espíritas, como aquilo que nós fazemos pelo nosso semelhante, pela mínima coisa que seja, nós podemos estar ajudando alguém, né? Como nesse caso de Frederico Menezes, que foi apenas um simples bom dia, que auxiliou uma criatura a desistir de cometer o suicídio. E nesse caso aqui do livro, né, a jovem também estava com pensamentos suicidas, e terminou por ser tomada por um bem-estar e provavelmente desistir desses pensamentos. Continuando aqui, com relação a esta jovem, diz Manuel Filomeno de Miranda que, apesar dela ter sentido essa melhora, esse bem-estar, apesar dela ter recebido o auxílio tanto dos irmãos desencarnados que atuavam naquele grupo cristão espírita, como também da mãe dela, aquilo ali não representava a cura propriamente dita, mas sim a primeira vitória no processo de recuperação. Os medicamentos irão auxiliando-a no reequilíbrio das neurocomunicações, graças às substâncias responsáveis pela alegria e pelo bem-estar, enquanto a terapêutica espírita afastará algum adversário desencarnado que se compraz com o seu estado depressivo e certamente planeja arrebatá-la do corpo para prosseguir no infeliz processo vingador. Essa batalha ela a vencerá com o esforço próprio e as bênçãos dos céus. Não que ela não abandonasse o recurso benéfico, agora ao alcance dela, mas que permanecesse vigilante, porque o espírito que foi afastado tentará voltar e o fará com mais força e revolta. Essa lição ela serve para qualquer um de nós. Não adianta nós frequentarmos os centros espíritas, principalmente nas reuniões de desobsessão, se nós não fazemos nada para manter essas criaturas distantes de nós. Porque eles se aproveitam das nossas fraquezas, eles se aproveitam das portas abertas que nós deixamos, né? Então, é aquela máxima que é dita quase toda semana pelo irmão Angorá: orai e vigiai, né? Que, como já disse Jesus, porque o orai é importante para nós nos equilibrarmos e absorvermos as boas energias.
E o vigiai é justamente para nós controlarmos os nossos impulsos, controlarmos as nossas deformidades espirituais, para não permitir que os nossos perseguidores se aproximem para tentar nos destruir. E certamente esses perseguidores, claro que existem aqueles que se aproveitam para fazer o mal, tão somente por fazer o mal. Mas aqueles obsessores que são persistentes, né, que nos acompanham, eles estão ali porque provavelmente nós fizemos algum mal para eles. Então, a melhor ação, o melhor pensamento que se pode ter nestes momentos é justamente orar por essas criaturas e dizer para elas que nós estamos nos esforçando para nos modificar, que nós não somos mais as mesmas pessoas que fomos um dia, né? E que vamos seguindo nessa batalha contra nós mesmos para vencer, né, os nossos defeitos e as nossas deformidades espirituais. Continua Manuel Filomeno de Miranda. Observávamos os frequentadores de saída, né? Porque a reunião havia se encerrado, as pessoas estavam saindo do grupo do centro. Duas senhoras conversavam animadas. Uma delas, assim que alcançou o pátio externo da entrada, referiu: não há dúvida sobre a beleza da mensagem que o nosso irmão nos apresentou. Achei-a, entretanto, muito longa, um tanto cansativa, e confesso que não pude acompanhar o seu raciocínio, mesmo porque observava o comportamento de Dona Fulana, que teve a coragem de vir à reunião quase despenteada. Você não acha que ela deve estar com algum problema, porquanto ultimamente anda desarrumada, quieta? Interessante, né? Ela foi a um centro espírita para absorver as mensagens que estavam sendo ditas ali, mas ela não conseguiu absorver nada. Por quê? Porque, por maus hábitos, ela ficou prestando atenção em uma pessoa que estava lá na plateia, uma conhecida dela, que, ela considerou que ela estava despenteada e desarrumada. E essa prática de maledicência é certamente o que nos corrói. Olha o tempo que foi perdido por essa criatura em absorver, olha o momento, a oportunidade que foi perdida. Ela estava ali para absorver aquelas energias, para aprender lições das mensagens que estavam sendo passadas, mas não conseguiu absorver nada, porque ela estava no pensamento de observar a conhecida que estava ali do lado, né? Como diz Chico aqui na mensagem, aqui, fuja a maledicência, o lodo agitado atinge a quem o revolve. A maledicência, o prestar atenção nos outros de forma pejorativa, de forma negativa, isso não traz nenhum tipo de benefício para nós, pelo contrário, nos traz diversos prejuízos espirituais. E, como eu disse, pode ser também uma porta aberta para a perseguição dos obsessores, de criaturas mal intencionadas que fiquem aqui ao nosso redor. Eu sempre procuro me policiar nesses momentos, assim, principalmente ao observar as pessoas. Eu tenho uma coisa que eu até falo muito quando eu estou dirigindo, e eu falo com o Luciano. Às vezes aparecem umas pessoas que estão em alta velocidade, né? E chegam atrás do carro da gente, ou então trancam a gente, passam querendo acelerar de qualquer forma, né? Eu sempre, antigamente, há um tempo atrás, um bom tempo atrás, eu ficava nervoso, chateado. Poxa, essa criatura aqui, com essa direção perigosa aqui. Mas hoje eu sempre falo um pensamento bem engraçado. Eu disse, nossa, essa pessoa está assim desesperada de forma um carro nessa velocidade, provavelmente talvez ela esteja com dor de barriga e esteja querendo chegar em casa para ir no banheiro, né? Uma vez eu falei isso para a Luciana, ela ficou rindo, né? Então, assim, o interessante é a gente sempre ver as coisas boas, né? Com relação a a observação que ela fez aqui, que a mulher estava despenteada e desarrumada.
é o tipo de observação que não cabe a nós, né? Se as pessoas estão despenteadas ou então com uma roupa que não é do nosso agrado, não nos cabe tecer nenhum tipo de comentário sobre isso, porque não cabe a nós. Cada um sabe daquilo que faz, né? É o livre-arbítrio de cada um. Então, se a roupa que a pessoa usa, se o cabelo que a pessoa usa, enfim, qualquer tipo de adorno, enfim, não é da nossa conta, né? E quando nós passamos a falar sobre esses assuntos, de observar as pessoas nesse lado negativo, né? Justamente nós estamos caindo na maledicência, principalmente se nós comentamos com os outros, né? E é uma deformidade moral terrível, que traz, como eu disse, traz diversos prejuízos do lado espiritual para a gente. Continuando aqui, ouvindo a maledicência, a amiga falou: estou informada de que o seu esposo, né, ela se refere à mulher que estava teoricamente despenteada e desarrumada. Estou informada de que o seu esposo desencarnou de maneira trágica, em um cruel acidente, há menos de um mês, e que ela se comportou com a nobreza de uma verdadeira espírita, embora encontrando-se despedaçada anteriormente, mas digna e encorajada a prosseguir. É natural, portanto, que se encontre triste, e não a vejo tão desarrumada como você aponta. É uma questão de ótica. Vejo-a em reflexão profunda quanto aos reais valores da existência, as suas surpresas e a maneira de as enfrentar, superando os cuidados superficiais que tanto merecem nossa atenção. Interessante, né? Uma delas viu pelo lado negativo, né? E já incorreu na maledicência, enquanto a outra amiga tentou enxergar mais fundo aquela criatura, né? Sabia da situação que ela estava passando, que o marido dela havia desencarnado há menos de um mês, né? E que ela se encontrava triste, e era natural, né? Apesar dela ter se comportado de forma, como diz aqui, como uma verdadeira espírita, né? Ter se mantido forte na medida do possível, né? O interessante é a gente falar sobre isso, porque muitas vezes tem pessoas que pensam que espírita não pode chorar quando alguém desencarna, né? Não pode ficar triste, porque nós temos a consciência da vida após a vida, né? Da continuidade da vida. Mas você chorar e ficar triste por alguém que desencarnou, alguém que você ama, isso é extremamente natural, isso é extremamente do ser humano. É natural que você fique triste. O único problema é quando essa tristeza ela chega às raias do desespero, né? Ou da depressão profunda, né? Esse é o grande problema. Portanto, o espírita ele tem que se precaver, né? Justamente desses extremos de se levar ao desespero por conta do desencarne de alguém, né? Mas ficar triste é normal. Como diz aqui a figurinha, né, que eu coloquei com relação a essa amiga, a empatia é sentir sentir com o coração do outro, né? É algo que nós devemos sempre alimentar em nossos corações, é justamente o sentimento da empatia, que é se colocar no lugar do outro, é sentir o sofrimento do outro, né? E tentar de alguma forma aliviar esse sofrimento, né? Naquilo que nos é possível fazer. E continua. Aí a amiga, né, a primeira que estava na maledicência, né? Sentindo-se desencorajada na insensatez, mas pertinaz na crítica, arrematou: ocorre que você tem sempre uma desculpa para tudo. Esse é o seu mal, pois que sinto que você é espírita demais para o meu gosto. A amiga, que não desejava discussão, sorriu e encerrou o diálogo infeliz. Outras observações facultaram-nos entender como a mensagem do bem encontra guarida nos ouvintes de acordo com seus interesses e compromissos morais. As lições do Mestre, as lições do Cristo, elas nos são dadas diariamente sobre
todas as virtudes que nós temos que cultivar em nossas vidas. O irmão gosta muito de falar, né, da benevolência, da indulgência, da tolerância. Acabei de falar da empatia. As mensagens, as lições não são dadas, mas muitas pessoas só querem ouvir e só entendem aquilo que está condizente com os seus próprios pensamentos, né? Vemos muito as deturpações das palavras do Cristo para justificar certos atos absurdos, né? Que o Cristo, muitas vezes são retiradas passagens específicas fora do contexto, como de forma a justificar os nossos preconceitos, as nossas leviandades, o nosso egoísmo, nossa vaidade. Mas a lição do Cristo, ela é una, ela não tem contradições em si própria. E a mensagem que ele passou para nós é uma mensagem de amor, de fé e de esperança, de luz e de união. Tudo que foge disso, se você quer justificar determinados pensamentos absurdos com as palavras do Cristo, você está incorrendo em um mal muito terrível, porque está se utilizando de lições que só querem o bem da humanidade para justamente alimentar o lado ruim, o lado animalesco, o lado nefasto da humanidade. Então, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça, mas que ouça com os ouvidos também do coração, e sempre colocar aquela pergunta, né, quando se estivesse diante de uma determinada situação em que você estiver prestes a cometer um ato que seja maldoso, né, ou a fazer algo que seja reprovável, mas que na sua visão simplista e particular é algo que é justificável, pense naquela pergunta, né? O que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Essa resposta é a resposta para qualquer situação das nossas vidas. Se nós formos tomar qualquer decisão na vida, cometer qualquer ato, se nós colocarmos essa pergunta, o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar, certamente nós vamos conseguir agir da melhor forma possível, né? Da melhor forma possível, sem, no entanto, distorcer as palavras do Mestre. E continua: neste grave período de transição planetária para um mundo de regeneração, aperta-se o cerco do sofrimento às criaturas humanas, e os espíritos resistentes no mal percebem que não poderão continuar nas façanhas infelizes a que se entregam. Em consequência, enfurecidos e revoltados, agridem com maior ferocidade aqueles que se lhe emaranham nos ardis, como se esperassem driblar os planos divinos. Todo o planeta está envolto por dificuldades crescentes, em decorrência natural da incúria e do egoísmo da própria criatura humana ao longo dos milênios. Tudo o que ocorre, Deus não castiga ninguém. Tudo o que ocorre relativamente ao nosso sofrimento acontece por nossa própria desídia, e acontece também como uma lição mesmo, para que nós possamos aprender com o sofrimento. Porque, na verdade, a dor, ela não é um fator primordial para a aprendizagem. Nós podemos aprender as lições sem precisar passar pela dor. Mas acontece que nós somos tão orgulhosos, tão vaidosos, tão egoístas, que a dor, ela vem para que nós possamos parar, pensar e refletir sobre as nossas prioridades da vida. Refletir sobre o que é mais importante nessa vida. O que é que nós estamos fazendo aqui? Será que essa vida se resume tão somente a ganhar dinheiro, a buscar o sucesso de forma desenfreada, a praticar esses atos como de maledicência, de querer destruir os outros, ou, enfim, de tão somente na prática dos instintos, como comer, dormir,
Será que a vida é tão somente isso? Não, a vida é um eterno aprendizado. O aprendizado para que nós cresçamos como seres humanos, cresçamos como os filhos de um mesmo Pai. Então, essa pandemia, eu tiro muito disso a lição. Nós devemos todos parar e pensar o que é que essa pandemia, o que é que este momento que o mundo está vivendo quer nos ensinar. Né? Quer nos ensinar que nós devemos nos voltar mais para o lado espiritual das coisas, desacelerar. Estávamos todos preocupados tão somente com as questões materiais. Era o dinheiro, era o trabalho, o workaholic, né? Aquele que trabalha sem cessar, na busca desenfreada pelo sucesso. E estamos todos aqui em quarentena, isolados em casa, de certa forma, mais próximos todos nós estamos mais próximos como família, né? Como família, que muitas pessoas, praticamente a casa delas é a rua, né? Vêm em casa tão somente para dormir, né? Nem para se alimentar, vêm somente para dormir. E neste momento estão com seus familiares, com seus entes queridos, né? E este é um momento muito importante para que os laços familiares se restabeleçam e se fortaleçam, né? Além de todas as reflexões que nos são dadas com relação aos bens materiais, né? Ora, essa doença ela atinge a todos, independentemente da condição financeira, né? Existem pessoas desencarnando, pessoas que têm dinheiro, e pessoas desencarnando, pessoas que não têm dinheiro, né? E outra coisa também, demonstrar que ninguém vive sozinho, ninguém vive desassociado dos outros seres humanos, que nós precisamos mutuamente nos ajudar, que nós precisamos combater a desigualdade, que nós precisamos enxergar, por exemplo, o morador de rua como nosso irmão também, que está lá sem proteção. E muitas vezes eles passam por problemas diários que muitas vezes nós não temos noção desses sofrimentos. Então, a ideia que eu tiro desse momento que estamos vivendo é isso, é sobre a questão da fraternidade universal, da solidariedade espontânea universal. Eu acredito que muitas pessoas irão modificar os seus pensamentos com relação ao próximo, né? Vão tentar, pelo menos, modificar aquilo que estavam pensando para as suas vidas, vão modificar. Claro que não vão ser todas, né? Mas eu tenho fé que uma boa parte da humanidade vai se modificar com relação a essa questão da fraternidade universal. E continua Manuel Filomeno de Miranda. Antes, tinha-se a impressão de que o poder das armas solucionaria qualquer dificuldade entre as nações, mas agora as graves problemáticas são internas em todos os países, resultando nos desconcertos inumeráveis que vêm produzindo prejuízos inesperados nos povos que, infelizmente, ainda não despertaram para a verdadeira fraternidade. Interessante é que esse livro ele foi psicografado mais ou menos em 2012, né? E ele é muito atual com aquilo que está acontecendo nesse momento. Os problemas vão ser internos, né, dos países e com relação aos seres humanos, né, a humanidade como um todo, né, e traz prejuízos inesperados. Prejuízos inesperados. Mas como eu disse, gente, esse é um momento em que todos precisamos refletir, passar a olhar com mais empatia o ser humano, né? O próximo, as pessoas que estão dentro de casa, fortalecer os laços de família, fortalecer os laços de amizade, fortalecer todas essas virtudes que ainda são muito pequenas em nós, que são muito incipientes ainda, né? E continua. Muitas armadilhas nos esperam. Situações complexas e embaraçosas estarão à nossa frente. No entanto,
Em todos os momentos, o Senhor estará amparando-nos e inspirando-nos a melhor diretriz. Em nossa programação, seremos convocados a momentos muito difíceis. No entanto, confiando em Deus, não tombaremos na tentação de resolver todas as dificuldades, compreendendo que as leis se cumprem conforme foram desencadeadas por cada um. Eu tenho um áudio do irmão... o irmão falou certa vez, agora, logo no início de março, numa reunião de estudo, logo no retorno dos estudos, após o carnaval, ele disse: nós teremos um ano muito difícil. Naquele momento ele não deu detalhes, né? Mas isso ele falou pouco antes do início dessa quarentena, né? desses problemas que estão ocorrendo todo aqui. O mundo já estava enfrentando o problema, mas ele ressaltou isso naquele momento da palestra. Mas, ao mesmo tempo, ele deu uma mensagem de esperança, de que nós não estamos sozinhos, Deus e o Mestre Jesus estão ao nosso lado, né? Estão ao lado de todos os seres humanos, né? Através dos nossos queridos espíritos amigos. E certamente nós vamos sair desse problema, dessa situação, certamente melhores do que nós entramos, melhores como seres humanos, melhores como pessoas, né? E vamos ter fé que tudo vai se resolver. E como diz o Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa vontade. Bom, gente, eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado mesmo. Esse momento aqui é um momento... eu recebo muito mais do que eu dou. Eu tenho certeza disso. Enfim, qualquer coisa que vocês queiram falar, podem se utilizar do chat aí para qualquer comentário, qualquer coisa, né? Estamos à disposição. Se não tiverem nenhum comentário a fazer, nós vamos encerrar o nosso estudo com a prece final. Bom, então, vamos encerrar, né? Eu que agradeço a todos vocês por estarem me ouvindo esse momento todo, esse tempo todo, né? Que já vai mais ou menos com uns 40 minutos já, né? Então, vamos encerrar com uma prece, que é a oração nossa, né? Por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos todos fechar os olhos. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem pensar nos resultados, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor,
Fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com essa prece, nós pedimos permissão a Deus nosso Pai para encerrar o estudo da noite de hoje com muita paz, com muito amor, que todos nós possamos ter uma noite tranquila, uma noite de repouso, e nossos queridos amigos espirituais estejam sempre ao nosso lado. Que assim seja.